para encerrar, nós vamos convidar a Margot, e ela vem com o tema: a importância da profissionalização na área gastronômica. Por favor. Olha o acessório dela, tem um pãozinho aqui, gente, que meigo. Não vale. Bem-vinda, Margot. Obrigada, boa tarde, gente. Nossa, eu confesso que eu não estou conseguindo enxergar ninguém, porque a luz está bem no meu rosto, mas eu sei que vocês estão aí. É bom que assim descontrai. É, né? Fica mais à vontade. Está só nós duas, nós três. Vamos começar. Você pode contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você iniciou com a gastronomia? Sim. A minha história com a gastronomia ela começa lá no ensino médio, quando... não sei se todo mundo aqui é de Santos, mas a gente tem os cursos técnicos aqui em Santos, né? Na época, a minha família queria que eu fizesse informática, não era a minha cara. E aí eu tentei para o curso de técnica em nutrição e dietética. Passei no curso, comecei a fazer, gostei muito da área, mas aí eu vi que a parte da nutrição não era muito a minha área. Eu gostava mesmo das aulas práticas, eu gostava de ficar na cozinha. E aí foi quando depois eu fiz a faculdade de gastronomia e desde então estou já... Olha, eu me formei em 2012, antes disso eu já trabalhava, então já faz bastante tempo. E desde que eu entrei na área da gastronomia, eu consegui passar por várias áreas, né, dentro da alimentação. Já trabalhei tanto na cozinha, já trabalhei no salão também, que é uma área que também eu gostava bastante. Eu gosto de falar, de trocar ideia com as pessoas. O tempo que eu mais trabalhei, digamos assim, dentro da área da gastronomia foi com a docência. Eu fui professora, inclusive, da Ana. Eu fui professora durante 10 anos e formei muitas pessoas, né? Então, trabalhei ali na área da gastronomia, na confeitaria, na cozinha quente e na panificação, que foram as minhas últimas especializações, que é hoje o que eu trabalho, né? Eu gosto muito da área de panificação. E tive a oportunidade de trabalhar durante esse período conhecendo muita gente. E o que eu acho que é mais gostoso que quando você ensina, eu acho que a Ana vai concordar comigo, é que a gente tem que estudar antes de ensinar, né? Então, vou afastar aqui para ficar mais confortável. Então, eu ia dar aula de brigadeiro, né? E o que eu vou trazer nessa aula de diferente? Posso até depois contar um caos rapidinho. Vou dar uma aula de pizza, o que a gente pode trazer aqui também, né? Então, eu sempre estive estudando muito e continuo estudando muito até hoje. Atualmente eu trabalho com faz poucos meses também, trabalho com a minha marca de panificação. Se vocês não passaram lá fora ainda, podem passar. Meu marido está lá, que não é da área, ele é de TI, mas a gente traz também para agregar. E hoje eu trabalho na área de panificação, também trabalho com alguns cursos, treinamento, desenvolvi e-book, mas a parte da panificação em si foi o que ficou mais assim no meu coração e que eu gosto bastante de trabalhar. Tenho produtos voltados para pessoas que têm alguns tipos de intolerâncias, porque eu mesma sou intolerante à lactose. Então, a maioria dos meus produtos são feitos sem leite, sem derivados, produtos sem ovos também. Porque, na verdade, quando eu comecei no meio do ano passado, eu comecei vendendo lanchinho para os amiguinhos do meu filho na escola. Eu tenho um filho de 5 anos. E aí as mães vinham para mim falando, queria lanchinho para levar, mas aí é só, né, aquelas Dona Maria da vida e assim por diante. E aí eu comecei a fazer os lanchinhos e muitas crianças tinham algumas restrições alimentares. Só que aí a mãe via o bolinho do filho e falava, eu também quero um para mim. Aí eu vi, né? E isso foi crescendo, foram pedindo mais pães e tudo mais. E hoje eu tenho um cardápio que trabalha com a panificação e com a confeitaria. E eu tento seguir um pouquinho desse caminho para os alimentos mais alergênicos, digamos assim, né, que muitas pessoas têm dificuldade. E aí eu vou aproveitar e fazer também a ponte, que eu faço pão de cará com cará. E é uma delícia. E pão de cará com mortadela, assim, é muito bom. Eu lembro quando eu era criança que eu comia pão de cará com mortadela e Coca-Cola. Era um lanche assim super gostoso.
E é basicamente isso. Já tem bastante tempo aí de trajetória. Eu ainda gosto muito de lidar com as pessoas. Trabalho também ainda no meu Instagram com esse contato com as pessoas. E a panificação é a área assim, de trabalho que, ao longo desses anos, ganhou meu coração e que eu quero continuar investindo nesse caminho. Foi paixão. Eu adoro, gente. O pãozinho não está aqui de graça. Eu realmente gosto bastante. Foi o que a Ana falou, né? A gente sabe qual é o segmento que a gente tem que dar, o que a gente se identifica. Porque a gente vai ser mais feliz. Exatamente. Né? Porque todo mundo é multipotencial, né? A gente sabe fazer diversas coisas, não sabe fazer só uma coisa. Sim. Mas tem aquela que para ti é fácil, tu gosta, é legal, tu não sente peso. Exatamente. Então é com isso que você tem que trabalhar. Né? É cansativo, Sim, a gente fica em pé, sim. a gente veste Tudo roupa é cansativo, quente, né? Mas é um prazer muito grande mesmo, né? E assim, desenvolvendo, por exemplo, os próprios pães. Uma das receitas que eu tenho hoje, que é o meu xodó, é a bápica de chocolate, que também não vai leite. E, assim, é um pão que eu fiz para trazer hoje. Ontem eu tinha terminado a fornada, eu peguei um assim, eu falei, eu preciso pegar um para mim, porque está muito bom. E você ir trabalhando e vendo cada vez mais o que você gosta, o que te dá prazer. Eu não vou romantizar tudo, porque a gente precisa trabalhar e tudo mais, claro, como os outros colegas também falaram, exatamente. Mas, com certeza, quando você consegue encontrar um caminho que você gosta, isso fica mais prazeroso, né? Porque quando você tem pessoas juntas, nãos, né, e não vai dando certo, como a gente gosta, a gente permanece, insiste, persiste. Dá mais fôlego, né? E a gente fica ali, né, e continua a trabalhar. Não, agora vai dar certo, vou mudar tal coisa, não sei o quê, vou inventar tal coisa, vou aqui, vou ali, né? Eu mesmo com poucos meses, né, que eu comecei no meio do ano passado, já tiveram itens que eu coloquei para experimentação, que não rolou tanto, e aí depois eu tirei do cardápio, coisas que as pessoas pediram e que eu não tinha pensado. É que a gente estava falando no começo, exatamente. Tem que fazer teste, porque a gente não nasce sabendo. Exatamente. Né? E às vezes a gente tem medo de fazer o teste. Né? Não, mas vale a pena porque é testando que a gente consegue entender. E depois outra coisa, nossas cobaias são de graça, né? Que estão em casa. Não é, todo mundo vai querer comer. Não tem uma coisa que a gente faz que não vai ter quem coma, quem queira. Legal. A gente fala assim, ai, não ficou legal. Exatamente. Aí tu fala, tipo, eu fiz isso aqui. Recentemente foi aniversário do meu marido, no dia 5, e eu falei, vou fazer esfirra aberta. Aí fiz lá várias, e fiz um bolo Red Velvet também. A Kelly estava aqui falando do Red Velvet. Ô, massinha gostosa, né? E aí eu fazendo lá as esfirras e tal, aí eu, tava bom? Ele, nossa, tava uma delícia. Tava tão bom assim. Ele, nossa, não, mas a gente sempre tem uma autocrítica, né? Mas eu acho que isso também... faz parte, né, para a gente estar sempre melhorando e sempre criando mais ali em cima. A gente falando a respeito, pegando o gancho da criatividade, né, sobre a questão de empreender e tudo mais, dando aula, curso de brigadeiro, dei muitas. Nossa, eu já cansei de contar quantas aulas de brigadeiro que eu já dei, assim, e até uns anos atrás era um boom muito grande, né, quando começou a questão do brigadeiro gourmet e tudo mais. E eu lembro que eu tinha que levar uma receita que fosse brigadeiro rosa, só que, assim, eu, particularmente, não gosto do bicho de pé. Ou o que é feito com gelatina, ou o que é feito com aquele pozinho de morango, né? Não curto o sabor. E aí eu comecei a pensar o que eu podia trazer que tivesse um sabor gostoso e essa cor também. Não sei se todo mundo aqui gosta, mas eu adoro groselha. Aquela groselha xarope que a gente fazia chup-chup antigamente, tomava com leite. E aí eu falei, é um sabor gostoso, por que não? Aí eu fiz os testes, levei, fiz a aula, todo mundo adorou, repliquei essa receita várias outras vezes. Então, foi uma necessidade que surgiu ali no momento de aula, que, né, eu levei para aquilo e testei, as outras pessoas gostaram. E ainda falando sobre a respeito de você trocar a experiência com as pessoas, né? Foi uma receita que foi dada em aula e outras pessoas fizeram e reproduziram, levaram para suas casas e ensinaram depois de novo, né? Então, teve aí uma continuidade. É muito gostoso trabalhar com essa
ensinando pessoas, né? Eu acho muito gostoso trabalhar com isso. E quando a gente tem um feedback, a pessoa vem, encontra contigo e fala assim, eu fiz aquele negócio que tu, né? É muito que bom. tu ensinou, que nem no canal, né? Às vezes eu encontro as pessoas e a gente não sabe, né? Quase 6 mil pessoas. Quem que estava lá vendo, né? E aí eu fico imaginando assim, mas esses 6 mil deve ser daqui de Santos, não tem quase... a gente fica pensando assim. E aí, quando encontra a pessoa, e a pessoa fala, né, que fez uma receita, nossa, eu falo assim, nossa, que bom que eu ensinei, que a pessoa, né, ficou satisfeita, A gente, quando dá aula, né, eu também tenho uma aulinha de pão, né, que eu estava te contando. Você falou, muito legal. Nossa, aí as pessoas, aí eu sempre brinco assim, vocês estavam mentindo, vocês sabiam fazer pão. E aí sai com aquele pão, assim, a pessoa, né? E sempre tem algo para aprender, não é? Às vezes a pessoa já sabe fazer por muito tempo, mas aí tem uma dica. Uma dica, uma exatamente, técnica. Uma coisinha ali, um tempero. Que sempre melhora. Uma coisa boba também, falando ainda dos brigadeiros, mas já há alguns anos, mas eu aprendi a usar água gelada para enrolar brigadeiro com uma aluna. Eu mesma nunca tinha testado. E uma vez ela numa aula... Que tal? Eu falei, olha, interessante, vamos testar. E a partir de hoje eu levo isso para sempre, né? Porque aí não precisa pôr a gordura. Exatamente, você gasta menos, né? Você também pode trabalhar aí com outro ingrediente. Então, eu acho que essas trocas são muito boas. Sim, vale bastante a pena. São válidas. Quando coloca a massa para descansar no pão, vai ficar bernando, quando você vai ver a massa já... Você errou no fermento? Foi o meu caso, assim. Aí você vai olhar, o pão, a massa já saiu da tigela. Cresceu demais. Exagerei no fermento? Pode ter exagerado no fermento, pode ser que está calor demais, pode ser que... Pode ser que a quantidade de açúcar da receita também estava grande. Por exemplo, o pão de cará, o cará em si já tem açúcar, né? No carboidrato da massa dele. Você acha aquela minha ideia boa? Um cará desidratado. Eu achei ótimo, porque o que eu faço? Eu tenho que cozinhar o cará, processar e congelar para poder utilizar. Ele é chatinho, exatamente. Né? E também não é tão fácil de achar. Essa e muita gente ele é mais duro, que é bem mais. Exatamente. Tem uma proporção certa para colocar na massa, não dá para colocar qualquer quantidade. Mas isso a gente que por isso que se chama arte culinária, né? Porque é que nem quando a gente está na escola e pega uma folha com as cores, o lápis de cor. Aí pinta de uma cor, pinta de outra. Até formar o que quer. Agora é tinta, a gente já põe a mão na tinta, já passa na cara, né? Aquelas coisas assim. E a gente na cozinha, eu acho que todo mundo é assim, né? Quando começa a fazer, eu tenho um negócio, não sei, agora vamos fazer uma enquete aqui. Às vezes tu tá quieta no teu canto e a tua mente te dá uma ideia. Ai, Deus. Aí tu levanta a hora que for, porque enquanto tu não pôr aquilo em prática, tu não sossega. Eu, inclusive, lá na minha casa, eu tenho um ateliêzinho, né, que é num cômodo separado, e eu tenho um quadro branco que é ali que eu vou... Por exemplo, já tem coisa para Páscoa agora, né? Já tem as ideias... Caderno, até desenhar. Eu fiz o cardápio de Natal no ano passado. Eu desenhei no caderno, do jeito que eu sei, porque eu não faço ideia, né, sobre desenhos, mas eu desenhei no caderno como eu queria que fossem os produtos que eu estava imaginando. Então, a rosca de chocolate, o pão de não sei o quê, e a gente vai trabalhando essas ideias. E é muito importante colocar elas, pelo menos no papel para você depois fazer, porque senão a gente esquece, né? Então, é uma prática boa mesmo. Mas já aconteceu isso comigo. Estou vendo filme assim de madrugada, assim. Aí deu um clique, né? Quando a família acorda, já está lá pronto. Um pão, um bolo de banana, né? Aquela, sabe? Nossa, hoje em dia não tanto mais, mas eu lembro que há uns... Começo de relacionamento, eu estou há 14 anos com o meu marido. Começo de relacionamento era assim, toda semana era um bolo, um pudim, um não sei o quê, um mousse. Aí a gente com o tempo vai acalmando um pouquinho também, né? Porque senão a gente não Mas dá acontece conta. E dá aquela ímpeto criativo, Sim. E é né? bom, e é bom. Falando a respeito da criatividade de referências, né? O que eu, como profissional da área da educação na gastronomia, o que eu acho que é bacana a gente sempre frisar.
como o nosso colega comentou, a gente não cria nada, né? A gente não vai inventar a roda e também não precisa. O que a gente tem que fazer? Buscar referências, primeiro, que sejam referências bacanas, porque mesmo com a internet sendo, né, um rio de maravilhas, onde a gente tem acesso a tudo, a gente tem muita coisa que não é bacana. Então, assim, na área da alimentação, buscar profissionais que você vê que realmente estão falando coisas interessantes, que estão seguindo, por exemplo, técnicas de vigilância sanitária, né, minimamente. Pessoas que você vê que ali a receita está sendo testada. Buscar em livros também. Uma coisa que eu não sei se muitas pessoas hoje em dia têm esse costume, mas eu ainda tenho, são aquelas revistinhas de banca de jornal, que nem banca hoje tem mais, né? Mas que eu ainda tenho revistas antigas, e você olha, você fala, olha, essa receita aqui. Porque é isso, assim como a moda, a gastronomia também ela vai dando algumas voltas, recíclica, né? Recíclica, exatamente. Então, pegar referências e pegar referências que sejam bacanas. Tomem muito cuidado com pessoas que falam a respeito de alimentação, principalmente na parte nutricional, e que não são da área, porque hoje em dia tem muita coisa sendo falada, né? E a gente tem que lembrar que cada ser humano é diferente. O que serve para mim pode não servir para você, e assim por diante. Pegando o gancho, né, dessa questão de nutrição, os produtos que eu preparo, eu tenho, por exemplo, produtos que não são com glúten, mas são fabricados no mesmo local que produtos com glúten. Então, já não são produtos para pessoas celíacas, por exemplo. Exatamente. Então, tem que ter conhecimento. Eu preciso saber que se eu vender um produto, por exemplo, que ele tem amendoim na composição, eu tenho que avisar os meus clientes, porque amendoim é um alimento altamente alergênico, né? Eu tenho que saber que se eu tenho um produto, por exemplo, que eu falei, né, os pães que eu faço que não vão ovos, eu uso farinha de linhaça no lugar. E eu tenho que avisar as pessoas, porque eu estou utilizando aquele ingrediente. Então, todo conhecimento e toda referência que você pega tem sempre que ser muito bem embasada. E aí eu acho que entra também a questão da profissionalização, né, que são os cursos. Eu trabalhei numa instituição de ensino durante quase 10 anos, e o que a gente preconizava muito lá? Além da prática, né, era a teoria e a técnica. Porque, assim, receita, acho que você já deve ter me ouvido falar isso. Receita, você pega num livro, você pega numa revista, no YouTube da vida, você até vai conseguir fazer ali, né, copiando e tal, mas talvez você se atente só àquele momento, copiou, mas você não sabe muito bem o que você está fazendo. Por que tal ingrediente veio antes ou depois, ou se eu posso substituir alguma coisa. E aí que a técnica entra no lugar. Porque se eu sei a técnica, eu consigo saber para que serve o ovo na minha receita. Vou, né, de novo falar do meu pão. Putz, eu preciso fazer um pão que seja vegano para quem não come ovo. Mas o que eu vou substituir pelo ovo? Aí eu vou pesquisar, vou ver as interações, vou ver o resultado, vou testar. Vou abrir um negócio. O que eu preciso ter? A gente comentou aqui. Curso de boas práticas de manipulação, que é obrigatório para quem tem, né, um trabalho na área da alimentação. Sebrae, todos os S's aí da vida também, que tem bastante para ajudar nessa área. Buscar pessoas que trabalham na área para ter esse network, para conversar, e sempre estar se especializando. Porque a diferença principal de um profissional que sabe cozinhar e de um que sabe o que ele está cozinhando vai ser o resultado final. Né? A gente tem muitos empreendimentos, acho que a gente pode falar até aqui na Baixada Santista mesmo, que começam e depois de um tempo fecham. E não é porque a comida era ruim, dificilmente a comida era ruim, mas é porque não tinha técnica, não tinha conhecimento técnico, estrutura, e tudo isso influencia também. Né? Cozinhar para casa, para a família, é muito diferente de você cozinhar profissionalmente. Né? Requer não só utensílios, às vezes, diferentes, mas também uma questão de segurança alimentar, de técnica diferente. Então, tudo isso que você traz agrega para você. Eu, particularmente, foi até uma das perguntas que a gente comentou antes, né, sobre o que eu acho que da profissionalização me trouxe melhor hoje como profissional, não só da panificação, mas da gastronomia de maneira geral. E eu vou voltar lá atrás, que foi o técnico em nutrição. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, mas existe uma rixa entre gastrônomos e nutricionistas, né? Porque o gastrônomo só quer saber do prato bonito e o nutricionista só quer saber de outras áreas. Mas não, as duas áreas são muito complementares. E se você trabalha sem saber a base disso, fica difícil. E aí na nutrição a gente vai aprender
Não só que tem que ter unha cortada sem esmalte, que tem que pôr redinha no cabelo, mas também vai aprender quais são os tipos de alimentos, o que cada alimento fornece. Vai trabalhar com ficha técnica, que é o que a gente falou aqui, e que é um terror da maioria dos estabelecimentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar pelo Sebrae, inclusive, como é que é a palavra? Alguns cursos assim que eles deram durante a pandemia, que a gente fazia online, e foi de ficha técnica. Então, a gente tinha o trabalho de pegar a pessoa online, olha só o trampo, né? Mas a pessoa pegava na cozinha dela, do estabelecimento dela, fazia comida, pesava item por item, pesava a salsinha com talo, pesava a salsinha sem talo, pesava a cebola com casca, pesava a cebola sem casca, para a gente poder fazer ali realmente quanto que aquela pessoa está usando de ingrediente, quanto que ela está gastando, fazer a ficha técnica. Conhecer, exatamente. Né? A moça mesmo, uma das que a gente fez o trabalho, ela, nossa, eu não sabia que perdia tanto. Né? Então, todos esses conhecimentos que parecem tão bobos quando a gente está falando, né? Mas que, no fim das contas, vão ser muito relevantes para o seu negócio. Então, desde, vou fazer, que nem nosso colega falou, do abacaxi. Eu vou comprar abacaxi. Eu preciso de 500 gramas de abacaxi para minha receita. Beleza. Aí, você, o seu fornecedor ou o seu funcionário vai e compra um abacaxi de 500 gramas. Só que aí você tira a casca, você tira a coroa, você tira o miolo. Aí, no final, você tem lá 200, 300 gramas de abacaxi. Parece algo corriqueiro, né? Mas se você tivesse antes a sua ficha técnica, você já sabia que para ter um abacaxi de 500 gramas, você ia precisar comprar um pouco a mais por causa dessa perda. Ou 2. Exatamente, né? exatamente. Coisas... no meu estoque, como é que eu organizo o meu estoque? Como é que eu organizo os alimentos? Precisa ter data de validade? Posso abrir uma lata de leite condensado e deixar ela aberta dentro da geladeira? Eu tenho que tirar dali para colocar no outro recipiente? Justamente. Tudo isso são informações muito relevantes. E, mais uma vez, falando da alimentação da gastronomia, eu acho que é legal a gente enfatizar que a gente está lidando com a saúde das pessoas. Sim. Né? Estamos trazendo ali momentos agradáveis, reunião de família, de amigos, confraternizações, casamento, como a gente comentou aqui. E a gente está lidando com a saúde das pessoas. Então, assim, eu tenho que ter um produto que seja bom, que seja bem feito e que seja seguro também para essas pessoas. Se eu não tiver informação sobre isso, eu não vou fazer. Algumas pessoas acham até que é banal, né? Do tipo, não, mas por que eu vou lavar a folha de alface? Por que eu vou lavar a rúcula para pôr no sanduíche? Até o dia que aparece um vídeo lá no Juice mostrando o seu sanduíche, né? O seu produto ali. Então, acho que todos esses cuidados são pouco ainda em relação ao que a gente faz e que tem que ser bem valorizados. Tem que ser, porque conhecimento é tudo, né? Com certeza. Tudo que você vai fazer, você tem que ter o conhecimento. Sim. Porque a gente vai dar aula, né? Então, sempre as pessoas vão perguntar para a gente coisas que não é daquela aula propriamente Com certeza. dita que a gente está dando ali a aula. Uhum. Então, se a gente não se interessar de se informar além, né, exatamente, daquilo, não adianta nada. Porque, às vezes, eu vou contar um caso assim, que eu me lembrei agora, bem chato. Eu fui dar uma aula... Não fui dar aula, eu era aluna, e aí a professora estava falando, olha, quando vocês forem no supermercado, coisa básica, não peguem nada, embalagens abertas e tal, quer dizer, básico, né, tal. Aí uma aluna falou assim, como não? Eu adoro quando tem embalagem aberta no supermercado, eu como tanto. Então, aí a gente olhou assim, não, você não come. Eu como, não é para comer quando está aberta? Sabe? Então, são coisas assim que a gente acha que todo mundo está sabendo de tudo. Né? Eu ouvi uma frase uma vez muito boa, o óbvio não é universal. E realmente. E você vê, a pessoa... né, na ingenuidade. Na ingenuidade. Já dei treinamento para pessoas a respeito de desperdício de alimentos, que é uma área também que eu gosto bastante de falar e trabalhar. E aí a pessoa falou, mas no nosso estabelecimento a gente desliga os freezers à noite. E aí no dia seguinte de manhã volta. Aí o rapaz perguntou assim, pode fazer isso? Aí eu, né, ai Deus. Não pode. Por quê? Porque o seu alimento vai descongelar, vai perder temperatura, vai ter crescimento de micro-organismos. Aí depois você vai congelar de novo, isso vai... né? Então,
aí o cliente tem alguma coisa. Exatamente. Você comeu o quê? Eu fui naquele lugar, assim, comi isso. Pode ser que não dê em nada, tomara que não, mas não é justo arriscar. Exatamente, né? Então, assim, são pequenas atitudes que fazem o negócio funcionar bem. Da falta de conhecimento. Olha, nesses anos de gastronomia, tendo trabalhado em restaurante e estado também como professora, acho que 2 fatores principais: a falta de conhecimento e a falta de... Eu vou usar a palavra vigilância, mas se eu encontrar outra melhor, no sentido de que você dá o treinamento para a pessoa, fala, olha, a gente faz assim, assim, assado, tal, e você dá continuidade nisso, porque também senão você, né, larga a mão e as pessoas deixam de fazer. É claro que lavar folha por folha de alface é cansativo. É claro que você deixar de molho brócolis e tal, não sei o quê, e depois ter que guardar tudo na geladeira, dá trabalho. Mas é trabalho, não é? A gente está trabalhando, então é necessário. Aí a gente fica pensando assim, Margot, meu Deus do céu. Então, a pessoa não fazia nada disso para sua família, nem para ela própria comer? Exatamente. Né? Me vem essa preocupação, né? E aí, tudo bem na Porque, sua casa. Às vezes, quando a gente faz curso assim, nutrição, gastronomia, a gente parece que a gente tem toque, né? Eu saí do curso de nutrição, gente, que eu não comia fora de casa por um tempo. Eu fiquei meio aterrorizada, assim. E aí a gente fica com aquele negócio assim... né? E aí, por exemplo, em casa, como por exemplo assim... já perguntou assim... Mãe, isso tá bom, né? Eu já sou o crivo, né? Eu não gosto disso. Às vezes eu vou comer na casa de alguém e a pessoa... mas eu não sei se tá bom para você. Aí eu falo, desculpa, eu só aceito caviar e foie gras, tá? E as pessoas ficam assim, cismadas. Aí, quando é negócio assim, estragado, aí eu falo assim, você acha que ia dar alguma coisa estragada para você? Exatamente. Né? Porque a gente fica com tanta preocupação, né? É tanta coisa, até... pouco tempo saiu na mídia, né, daquele restaurante, né, que foram comer, tinha né, inseto. E assim, é fato, a gente lida com alimento, é extremamente perecível, tem que ter muito cuidado. Sim. Que nem a nossa colega dos docinhos falou, aqui na nossa região é uma região muito quente, então, por exemplo, bolos, recheios, tudo isso. As focaccias que eu trouxe aqui hoje, as que tinham tomate cereja, aí eu guardei na geladeira, porque o calor daqui realmente, né, não é interessante para alguns tipos de alimento. E é você valorizar isso. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho. A modernidade ela é ótima, a tecnologia ela é excelente, ela facilita demais a nossa vida. Eu acho que a gente só precisa voltar um pouquinho na relação pessoa-alimento. Que aquilo é um alimento, que aquilo veio da terra, que aquilo foi cultivado por alguém, que houve todo um trabalho até chegar aquele hambúrguer na sua mesa, sabe? E eu acho que esse respeito ao alimento traz a sustentabilidade, traz a valorização, traz a criatividade, né? Então, acho que a gente tem que também respeitar o alimento. A área da gastronomia é uma área muito ingrata, porque ela é uma área difícil, puxada, cansativa. Mas para quem gosta é uma delícia. A gente reclama, mas a gente gosta. A gente reclama, mas a gente gosta. E eu acho que cada vez mais tem ficado em foco, tem tido mais oportunidades, tem tido mais informação, né? E falando de novo sobre a questão da criatividade, busquem conhecimento para que você possa ser criativo, né? Às vezes eu ia para uma aula porque eu tenho lá o portfólio da aula. Hoje eu vou dar bolo. Um outro exemplo. Pão de cenoura. Meus alunos hoje vão fazer pão de cenoura. Aí eu tenho lá 6 grupos para fazer pão de cenoura. Precisa todo mundo fazer igual? Não. Então vamos lá. Esse grupo vai fazer a cenoura cozida. Esse vai fazer a cenoura ralada. Esse vai fazer a cenoura batida no liquidificador. Esse vai... Sabe? Então, é usar. E como é que eu tenho ideia para isso? Eu não sou um gênio, né? Não inventei a roda. Livro... a própria internet, ir buscando, falar, olha, quais sabores que combinaram no passado, o que eu posso trabalhar com isso hoje? Então, é sempre revendo, é sempre estudando, é sempre buscando informações, acompanhando também as tendências, com certeza, e vendo ali qual que é o teu caminho. O meu hoje, da panificação, por exemplo, é trabalhar com esses pães que são mais acessíveis no que diz respeito às restrições alimentares, né? Então, eu vou trabalhar dentro disso. Mas também não me impede de olhar para outros lugares, né? De repente,
que nem ano passado foi o ano do pistache. Esse ano é o ano, sei lá, do centeio. Então, agora trabalhar com centeio. Como é que eu posso trazer um alimento que já é conhecido de uma nova maneira, né, para o público? Eu acho que tudo isso ajuda bastante, agrega bastante e não traz monotonia. Que você falou dos restaurantes daqui de Santos, os mais tradicionais, né? Até os trabalhadores ali já são tradicionais, já estão naquele modus operandi, né? E é difícil você inserir alguma coisa nova. O que é uma pena, porque você vai acabar perdendo. E assim, eu vou falar uma coisa um pouco, talvez muito dura e muito direta aqui, mas foi até uma professora que falou uma vez: cliente morre. Né? Os familiares, as pessoas. Você vai continuar frequentando aquele lugar? Você vai continuar comprando daquele lugar? É um pouco tenebroso falar isso, mas é no sentido de você estar sempre se renovando, de você... A gente tem estabelecimentos aqui em Santos que estão há mais de 2 gerações e que continuam, né, agregando outras pessoas. O que eles têm em comum? Estão se modernizando, estão buscando conhecimento, estão se profissionalizando. Cada vez mais a gente tem profissionais de gastronomia que são pessoas formadas. A área da gastronomia, até hoje, infelizmente, ela não tem uma diretriz, por exemplo, como a nutrição, que tem o CRN, né? A gente não tem esse tipo de estrutura, mas a gente tem as especializações. Então, hoje você encontra a faculdade de gastronomia, cursos técnicos, cursos de especializações pequenos. Eu mesma, cursos maiores, né? O de nutrição, da gastronomia, pós em alimentação funcional. Aí depois vou caçando outras coisas. Então, é um curso de panificação sem glúten. É um curso de gestão de não sei o quê. E olhar para outros lugares também. Eu, que sou a empresária, que nem você falou antes, eu ainda tenho um pouco mais de carga para poder olhar para isso tudo, né? Eu espero que, em breve, o estabelecimento possa começar a andar sem ser só com as minhas pernas, mas falando em respeito desse empreendedorismo, né? Por que hoje eu consigo, sozinha, levar essa marca do jeito que eu estou levando? Por toda a bagagem que eu já tenho atrás. Se fosse para eu começar sozinha, sem essa experiência, ia ser muito mais difícil, ia ser muito mais complicado. Ia ter que começar tudo. Ia ter que começar tudo de novo. Então, tem os seus ônus e bônus. E isso não quer dizer que eu deixo de estudar, pelo contrário. Né? Porque agora, ainda mais que eu tenho, né, o meu nome, uma marca, agora ainda mais que eu tenho que trazer inovação, que eu tenho que trazer coisas diferentes. Exatamente. E mostrar para as pessoas que eu sei do que eu estou falando, né? Que eu acho que também é importante. Sabe o que eu ia te perguntar, Margot? A pessoa faz faculdade de gastronomia, né? Eu quero te falar sobre as diversas profissões que saem. Porque às vezes fala assim, mas eu gosto de gastronomia, mas eu não quero cozinhar, mas eu gosto dessa parte de culinária e tal. Aí eu quero te perguntar, já que tu é expert nisso, que profissões que a pessoa pode ter além de ser cozinheiro? Olha, muitas. Quando eu estava na faculdade de gastronomia, eu e todo mundo, a gente achava que só podia virar chefe de cozinha. Sim. Que todo mundo só queria ser que chefe todo de mundo cozinha. acha. Eu, hoje em dia, eu já sou o contrário. Eu falo, nossa, Deus me livre de ser chefe de cozinha. Porque é um trabalho, né, bem desgastante. Dentro da área da gastronomia, existe uma infinidade de subgrupos que você pode trabalhar. Eu acabei, depois de uns anos, me especializando em panificação. E até dentro da panificação você pode se especializar. Eu só trabalho com pão de fermentação natural. Eu só trabalho com pães sem açúcar. Né? Você pode trabalhar com café, e aí você vai ser barista, você vai ser experimentador, degustador. Você pode trabalhar na área de bebidas, e aí a gente tem os nichos como cerveja, vinho, chás, coquetéis, enfim, uma diversidade de coisas. Santos tem se tornado uma cidade cada vez mais requintada, digamos assim, na área de bebidas, né? A gente tem tido bastante estabelecimento com essa pegada de harmonização e tudo mais. Você pode trabalhar numa profissão que eu acho o nome muito bonito, que é garde-manger, né? Que é a cozinha fria. Então, você vai atuar ali na parte de saladas, sopas, molhos, cremes. Para quem já foi em hotel ou em evento, vai saber reconhecer bem essa área, né? Você pode trabalhar só com a confeitaria, que também é um mundo à parte, e brasileiro adora doce, né? É uma característica nossa desde lá da época da colonização. Então, é uma área que também sempre está em ascensão. Você pode trabalhar na parte de gestão.
você pode trabalhar na parte de treinamento de equipes, você pode trabalhar só na parte, por exemplo, o chefe de cozinha, a gente tem um chefe de cozinha que trabalha diretamente ali na cozinha, no dia a dia com as pessoas, e você tem o chefe executivo, que é a pessoa que vai trabalhar da parte de cardápio, estoque, gestão, organização, ambiente, né, que não vai estar diretamente ligado ali na cozinha. E geralmente todos eles começam do mesmo lugar, a não ser que você já tenha o seu negócio, né, ou que você vai investir nisso, mas geralmente você vai começar como auxiliar. E aí você vai passar bastante tempo, eu lembro de ficar com as unhas verdes, de tanto cortar salsinha, né, no fim do dia. O que também é muito bom porque te dá base, e se você souber aproveitar, você consegue observar todo o restante ali do trabalho, e com isso você vai evoluindo. É uma área que te proporciona essa ascensão, digamos assim, principalmente em lugares como hotéis, navios, né, lugares grandes, onde você consegue entrar como auxiliar ou como steward, que é a pessoa que faz a limpeza, e dali você vai progredindo. Isso é bem legal. Eu trabalhei um tempo no Softel, lá no Guarujá, e era bem interessante porque as cozinhas são divididas. Então, literalmente, você podia passear por cada uma das áreas, e aí, voltando no que a gente falou, achar o que você gosta. Ah, mas eu só quero trabalhar com doce. Preciso fazer faculdade? Se você puder, sim. Por quê? Porque é na faculdade que você vai aprender a técnica das coisas e que você vai entender que a gastronomia não é só o fogão e a panela. É onde você vai ver a importância das outras coisas, onde você vai trabalhar com marketing, com fotografia, com evento. Você vai ver que o mundo é muito maior do que aquilo ali, né? E aí, se não for a faculdade, tem os outros cursos também. Hoje eu sugiro a faculdade para quem quer seguir carreira acadêmica. Então, quem quer fazer curso de pós, quem quer dar continuidade à carreira acadêmica, a faculdade eu super sugiro. Para quem não quer seguir carreira acadêmica ou já tem outra formação, mas quer a parte prática, a gente tem os cursos técnicos, que também te dão bastante embasamento, né, prático para isso. Então, acho que existem vários caminhos aí que você consegue percorrer. E aí, se eu puder só rapidamente compartilhar um pouco da minha trajetória no relação às formações, né? Eu não vim de uma família que tinha, né, dinheiro para investir em mim, nada disso, então eu fui correndo muito atrás das coisas. Consegui fazer a faculdade pelo ProUni, consegui fazer o técnico em nutrição também, que era no Centro Paulo Souza, que hoje em dia, infelizmente, o prédio, né, já não está mais... Acho que estão reformando, espero que dê, enfim, nisso. Mas fiz também, que era gratuito, fiz a pós-graduação ali também, né, meio que segurando, mas consegui. Então, fui correndo atrás de coisas que pudessem me trazer formação, e aí uma coisa vai puxando a outra. Momentos como esse que a gente está tendo aqui também são muito importantes, e eu sempre procurava participar deles, porque é nessas experiências, nessas trocas do dia a dia, que a gente vai conhecendo a profissão e que a gente vai pegando, né, ali as dicas, o que fica melhor no dia a dia, e aí facilita também o nosso trabalho. Foi excelente. É professora, né? Professora fala muito. Bem pedagógica, bem didática. Começo, meio e fim. Ai, que bom, obrigada. Eu quero muito agradecer. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nós vamos fazer um sorteio, né? A Margot trouxe coisinha dela. A Margot veio, olha. Eu não peguei o número para mim. Pode falar, Margot. Quem está no palco não está participando do sorteio. Bem justo. Referente... Eu me lembrei também da questão dos utensílios. Você falou, não é só o fogão e a panela, e, de fato, tem muitos outros acessórios que pode usar para fazer, né? Eu me lembrei muito da Ana quando conseguiu a KitchenAid e deixou de fazer o pão aqui no braço. Olha a história. Eu tava... faladeiras, né? Não, pode compartilhar. Eu fiquei com tendinite no ombro. Tenho, gente, também, na mão, síndrome do túnel do carpo. Porque a gente é besta, né? Vamos dizer assim, e gosta de fazer o pão na mão, porque não tem sensação melhor. É muito bom mesmo. Não é? Mas eu fazia tanto pão, fiquei com tendinite no ombro. E aí veio a KitchenAid, né? Aí eu ganhei no concurso da Nestlé. Ai, que legal, não sabia. Parabéns. Parabéns. Gente, eu sou moceira. Tá?
Moceira é aquela mocinha da lata da Leite Moça, né? E eu sou moceira da Nestlé, né? Eu fiz um curso na Nestlé. Que legal. E aí eu ganhei primeiro lugar, então aí eu sou moceira. Então, de vez em quando, eles me mandam algumas coisas, livro e coisas assim, e aí eu ganhei a KitchenAid de prêmio por ter sido a melhor moceira. Para quem não sabe, KitchenAid é uma marca de batedeira que é tipo assim, a Ferrari das máquinas de batedeira. Mais linda, vermelha até que nem a Ferrari. Aí, agora eu só faço na KitchenAid, né? Mas o problema da KitchenAid é assim, porque é só meio quilo que suporta. Você não pode pôr 1 quilo, né? Ela é boa, mas ela é frágil. Mas a gente... Por que eu fiquei com tendinite? Porque é só de 1 quilo que faz pão, né? Não tem graça fazer menos para quê? E aí fica, né, aquela coisa incrível, né? E essas coisas assim. Então a gente vai substituindo. Uma coisa também muito legal nesse negócio do cará, uma dica, hein? Eu faço agora todos os meus tubérculos no micro-ondas. Porque cozinha rápido, não perde nutriente. E não absorve água, né? É. Perfeito. Não perde nutriente. E aí você vai experimentando, põe mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto. Até daquele ponto ele fica macio, perfeito e você usa. Perfeito. E aí não tem a panela de pressão, porque a gente tem medo da panela de pressão. Né? O nutriente não vai para a água e fica maciozinho do mesmo jeito. Olha, pode pôr no micro-ondas batata doce, abóbora, mandioquinha, o cará, né? Tudo. Perfeito. É maravilhoso. Olha aí a técnica. Quando a gente faz pão, gente, uma coisa também sobre a evolução dos conhecimentos, né? E eu já vou voltar na fala dos utensílios. Antigamente a gente fazia pão, era como? Colocava os ingredientes e ia colocando a farinha até dar ponto. Vai dizer que não era assim que a mãe fazia, a avó fazia, né? Tá errado. Por quê? Porque a farinha de trigo ela é a base da nossa receita. Então, todos os outros ingredientes são calculados de acordo com a quantidade de farinha de trigo. Então, a gente tem que colocar a farinha e é o líquido da receita que dá o ponto. Quando a gente cozinha, por exemplo, o cará no micro-ondas e ele não absorve mais água, isso significa que eu não vou precisar acertar minha receita depois. Sim. Né? Então, é uma técnica aí muito importante. Legal. Com relação aos utensílios, né? Existe uma diferença de produzir um alimento em casa e de produzir um alimento, né, em grande escala. Os equipamentos são diferentes, principalmente no que diz respeito à estrutura deles, para aguentar o tranco. Né? Como ela falou, essa KitchenAid ela é uma batedeira de ferro, ela é uma batedeira mais resistente, diferente das batedeiras de plástico que a gente costuma ter em casa. Ah, mas a minha batedeira de plástico é ruim? Não, só que ela vai aguentar fazer meio quilo de pão. Sim. Uma KitchenAid ou uma batedeira, ou uma maceira, ela vai aguentar fazer 3, 5, 10 quilos, né? É diferente eu fazer um brigadeiro utilizando uma panela de fundo grosso e uma panela de teflon? Super, porque a panela de fundo grosso mantém a temperatura por mais tempo. Então, faz bastante diferença. Ah, faz diferença descascar a batata com faca e com descascador? Faz, porque com descascador você vai tirar menos polpa da batata do que se você estivesse usando a sua casca. Isso vai resultar num desperdício maior do seu alimento, perda de dinheiro, né? E assim por diante. Então, mesmo o uso de um utensílio diferente na cozinha já vai melhorar e aprimorar ali o seu serviço. É um liquidificador mais potente, é um fouet, né, que a gente utiliza, o batedor de arame. Então, todos esses utensílios vão fazer diferença no dia a dia para a gente conseguir ter sempre um resultado melhor. Dá para fazer sem? Principalmente falando em quem está começando? Dá. Só que aí você tem que também adequar a sua demanda. Só consigo fazer pão na mão? Então, eu vou fazer uma quantidade X. Conforme eu for crescendo, isso vai aumentando. E aí, só para também não tomar mais tempo de vocês, você falou dessa questão da tendinite, né? Era uma coisa que eu estava pensando vindo aqui para casa. Como a glamorização da gastronomia faz as pessoas esquecerem de cuidar da sua própria saúde. Eu mesma fui uma pessoa que precisei me afastar do trabalho há uns anos atrás, por questão de saúde, tirar um tempo, depois voltar e me organizar. É uma demanda muito cansativa. Geralmente as pessoas que trabalham com alimentação estão trabalhando enquanto está todo mundo se divertindo, né? A gente está lá na cozinha e tal. Às vezes dá aquele mau humor. Exatamente. E é cansativo, é em pé, é com faca, é com calor, é tudo mais. Muitas vezes os estabelecimentos também não fornecem uniforme adequado para os funcionários, né? Como sapato e tudo mais.
Então, é sempre interessante a gente lembrar de cuidar da saúde de quem está trabalhando, física e mental, né? Eu, depois de anos com tendinite no pulso e no ombro, estou fazendo academia, estou cuidando, porque o nosso corpo ele é também um instrumento de trabalho. A gente tem que cuidar dele, fazer aquele... Assim como a gente tem um dinheirinho todo mês para o desgaste do material na cozinha, né? A gente coloca esse dinheirinho ali, a gente também que cuide da nossa saúde, porque é muito importante. E a gente trabalha com o nosso corpo, não tem como, né? Então, a gente precisa também se cuidar e, se possível, sempre ir melhorando também. Compra um equipamento ali, outro. Muita coisa é perfumaria, tá? Tem muita coisa que é bonita, tem muita coisa que é, né? Um glamour. Ai, mas conforme for conseguindo, vai fazendo, porque isso também facilita bastante o seu trabalho. Vai ser diferente você fazer uma massa de macarrão abrindo no rolo e você abrindo, né, numa maquininha de macarrão. Isso vai te ganhar tempo, isso vai te trazer mais padronização. Sim. Né? Mas que você também consiga fazer isso sempre organizando ali a sua rotina e cuidando do seu bem-estar também. Respondi a sua pergunta? Você falou dos utensílios. Sorteio agora? Pode. Vocês falaram do pão de cará. E você comentou que para fazer o pão de batata se usa a batata em pó. E para fazer o pão de cará, precisa cozinhar o cará ou pode ser ele cru? Precisa cozinhar o cará. Ah, tá. Porque eu faço desidratados. Eu desidrato frutas, couve, que legal. E como você falou de fazer o pó, eu fiquei pensando, será que eu consigo fazer o pó de cará? Mas eu só faço do cru, eu não cozinho. Mas você vai... Desculpa, se você fosse falar. Não, é que você faz o processo de desidratação do alimento, né? Com ele cru. Se você conseguisse fazer isso com cará, a gente conseguiria colocar ele na massa, se ele estivesse em pó, porque ele vai passar pelo cozimento na massa. A questão é a textura. Porque, por exemplo, se eu uso a batata em pó para fazer o meu pão, ela está numa textura diferente do que a batata cozida. Então, eu vou ter que adicionar mais líquido na minha receita para poder fazer essa diluição. Poder compensar. Isso. Se eu fosse conseguir fazer o cará em pó, seria muito bom do ponto de vista de eu ter um alimento ali que não é tão perecível. Porque qual é o problema? Ter muitos tubérculos cozidos que estragam muito rápido. Eu, por exemplo, acabo congelando o purê e aí eu vou retirando conforme eu utilizo. Então, a vantagem de ter o cará em pó seria por isso. E aí você também acaba tendo uma padronização melhor do que... Mais um exemplo, né? Eu faço a bisnaguinha de cenoura e de beterraba. Faço com alimento in natura. Às vezes, a beterraba ou a cenoura está com uma coloração mais intensa ou menos intensa. Isso vai acabar variando. Com o produto desidratado, já diminui bastante esse risco de você ter essa variação. Então, eu consigo uma padronização melhor. Então, eu imagino que se você conseguir fazer o cará desidratado, daria super certo para fazer. Daria certo. É uma oportunidade Sim. que você tem. Sabe por quê? Porque as padarias usam pós, né? Sim, é tudo para mistura. Uma mistura de batata em pó, não sei o que em pó. Então, o que dá o ponto é a recolocação de água no final. Não, a minha dúvida só foi se cozido ou poderia ser cru. Mas, no caso, por exemplo, se você desidratar cru, o que vai acontecer? A gente vai hidratar na massa com a água e vai cozinhar no forno, junto com todos os outros ingredientes. Que o processo de desidratação, ele não é um cozimento, mas você tem um certo calor ali colocado, né? Não é cozimento, e aí, assim, como eu também não entendo de pão, não sei se daria certo. Vou fazer uma experiência. O cará, especificamente, assim como outros tubérculos, o interessante é você cozinhar para você poder consumir e digerir, porque a questão é o amido que eles têm, né? A batata doce, o cará. Diferente de uma cenoura ou de uma beterraba, que apesar de ser um tubérculo também, não tem essa quantidade muito grande de amido. Sim, e a gente pode comer cru. Né? Exatamente. Então, eu acho que seria mais nessa questão da digestibilidade. Mas, pensando na estrutura do pão e em todo o processo, da própria fermentação, que os micro-organismos vão se alimentando ali também do cará que está na receita, eu acredito que dê para utilizar ele, sim. É uma boa ideia. Se fosse você, anota o nosso Instagram e manda depois a resposta se você testar. Se fosse você, eu pegava essa ideia.
Muito bom. Porque, né? Caramba! Exatamente. Né? Pô, a batata, né? Você faz com batata também? Ah. Ai, que legal. Eu desidrato hoje couve, açafrão e gengibre. Legal. Que assim, que é o que eu mais uso para mim mesma. Sim. Aí, como eu uso para mim, eu acabo vendendo, né, para quem, para os próximos. Legal. Gastronomia criativa, você já pode experimentar e testar, individualizar e personalizar. Não é? Qual alimento você quer desidratado? Fale comigo. Muito bom. Vai se divertir muito fazendo o teste. Vai ser uma delícia, né? E querendo ou não, dentro da alimentação, acho que um dos maiores problemas que a gente tem é a questão da vou mudar a palavra, deles serem perecíveis. Eu ia falar uma perecibilidade, não sei nem se existe. Porque a gente acaba tendo muita perda, né? Que nem a gente comentou, promoção do leite condensado. Putz, vou comprar um monte e vou deixar em estoque. É mais fácil. Agora, promoção de banana, promoção de mandioquinha. Como que eu vou fazer para guardar esse alimento, né? O congelado é uma maneira e o desidratado também é outra. Então, essas facilidades, vamos dizer assim, eu acho que agrega bastante e ajuda também a inserir mais coisas dentro dos alimentos, né? A própria couve. Couve é uma coisa que estraga super rápido, então dá para você utilizar. Eu acho que vale bastante a pena. Teve uma moça uma vez que falou, eu fui num bar e o rapaz fazia gelo de frutas que estavam para estragar. Então, uma manga está muito passada, a melancia também já não... Ele batia, fazia forminhas de gelo e deixava para quando for servir um drink. Ele conseguiu aproveitar um alimento que provavelmente ia para o lixo, né, de uma outra maneira. Então, eu acho que vale bastante a pena investir nessas técnicas. Sofisticada que tem no filme Pegando Fogo, com aquele lindão no né? Que é aquele sous vide. Sous vide, né? Equipamento maravilhoso. Então, já tive a oportunidade de trabalhar. Né? Põe o alimento no vácuo, fica dentro de um saquinho, já temperado, já tudo. Isso. E aí ele fica ali, ele não estraga, ele dura 1 ano. É muito bom. 1 ano e quando você abre, ele está fresco. Então, só que a tecnologia é mais cara, sim, né? Sim. Mas aí... todas vêm dessa mesma base, sim, né? Por que a gente tem a carne de sol? Por que a gente tem as geleias, as compotas? Tudo isso foram maneiras de conservar os alimentos para que a gente tivesse. A liofilização, exatamente. E vamos pensar que hoje a gente também tem muitas coisas à base de alimentação suplementar, que eu acho que esse ano, inclusive... Como o ano passado foi o ano do pistache, eu acho que esse ano vai ser o ano do whey protein. Porque, pelo amor de Deus, né? Tá, assim, um hit. Então, eu acho que os alimentos desidratados, para você colocar na alimentação no dia a dia, também é uma solução muito bacana para a gente conseguir ter esse alimento por mais tempo, manter a parte nutritiva, como você falou, também né? É uma validade do desidratado. É muito bom. É muito bom. Que legal. Obrigada. Meu nome é Margot, eu levo o meu nome também na minha marca. Quem quiser, @Margot Lambert. Também tem... Meu nome é difícil, gente. Se escreve Margot, com T. Lambert, também com T no final, mas é que o T é mudo. Atualmente eu só estou no Instagram, eu estava no Facebook também, mas é muita rede social para você cuidar, então eu também preferi focar. E lá vocês vão encontrar o meu link com os produtos, tem alguns links também de material de outras receitas, vídeos, material compartilhado, tem e-book também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ser dúvida de, tipo, queria saber como é que faz tal receita. Manda um oi também, que eu gosto de responder, tá bom? E no foyer tem os teus produtos? Tem os produtos lá fora também. O da Kelly. E dos docinhos também santistas, que eu também já vou dar uma passadinha lá depois. Muito bom. Quando a gente sair, né? A gente faz esse bem bolado. Aquele estrago. Exatamente. Gente, eu estou morrendo de fome agora. Obrigada. Bom, gente, foi um prazer. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada, Ana, por ter conduzido também. E o encerramento hoje, vocês podem continuar com o network no foyer e com as guloseimas, sabores para saborear. Eu agradeço Teatro Guarani, as intérpretes, a Tiara e a Karina, muito obrigada. A toda a equipe de som e iluminação, a todos que vieram aqui para participar,
Agradeço também muito a realização de todo o projeto, de todos que colaboraram, além do Paulo Gustavo, via do Ministério da Cultura, por meio da aplicação pela Secretaria de Cultura da cidade de Santos, contando ainda com a realização do canal Empreender na Cozinha, com o apoio da produtora audiovisual Atado no Ato, o Espaço Cultural da Casa 160, o Desenhei Tudo e a Prefeitura de Santos da Cidade Criativa do Cinema Unesco. Muito obrigada e até um próximo evento de Bate-Papo Gastronomia.